Vamos lá, a gente vai falar agora de calor latente, tá, professor? Mas por que a gente vai falar de um tipo de calor diferente? Todo calor não é do mesmo jeito? Não, caras. Cada calor tem seu propósito. O que a gente falou até agora foi de um calor chamado calor sensível. E por que ele recebe esse nome? Ele recebe esse nome porque ele está relacionado à variação da temperatura, tá? Lembra da fórmula do Qui-Macete? Na fórmula do Qui-Macete nós tínhamos uma mudança de temperatura. Tá? Lá, sempre o objeto estava no mesmo estado físico, ou sólido, ou líquido, ou gasoso, mas sempre havia mudança de temperatura. Ou aumentava-se ou baixava-se a temperatura. Tá? Aqui a gente está utilizando um outro tipo de calor. Um calor onde a variação de temperatura vai ser zero. O que esse calor faz é quebrar aquelas ligações que dão forma à substância. Tá? Ou seja, o importante no calor latente é a mudança de fase. Tá bom? Então, ó, calor sensível à mudança de temperatura sem mudança de fase, e no calor latente à mudança de fase sem mudança de temperatura. Tá? Esse calor latente ele é responsável por alterar o estado físico da matéria. Por definição, nós temos o seguinte: ele vai ser a quantidade de calor necessário para mudar o estado físico, tá ok? De 1 grama de uma substância, tá? Então é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico. E ele vai ser representado, caras, pela letra L maiúsculo, tá? Eita, L feio. L maiúsculo, tudo bem? Olha só, um exemplo bem prático de quando a gente usa calor latente e quando a gente usa calor sensível. Por exemplo, imagine que eu tenho um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius e eu quero transformar ele em água líquida a 10 graus Celsius. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar, primeiro, calor sensível para ele. Eu vou botar aqui, ó, sensível com S. Tá? Calor sensível para ele aumentar a sua temperatura de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Quando ele chega no estado de 0 graus Celsius, eu vou dar calor latente a ele, tá? Para que ele passe do estado sólido para o estado líquido. E o interessante é que nessa passagem você vai ter os dois estados coexistindo, só que os dois eles estão à mesma temperatura. Você vai ter água no estado sólido a 0 graus Celsius e água no estado líquido a 0 graus Celsius, tá? Isso é importante. Depois eu vou passar essa água aqui para 10 graus Celsius. Veja que não vai haver mudança de estado físico. Vai haver mudança simplesmente de temperatura, ou seja, é calor sensível que se dá. Tudo bem? Pronto. Agora, professor, existe alguma tabela, alguma coisa que dê os calores latentes de cada substância? Porque as ligações entre as moléculas que compõem uma substância são diferentes, tá? Elas são mais fortes ou mais fracas. Então, necessariamente, nós vamos ter calores latentes diferentes, tá ok? Então, aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho o calor latente de algumas substâncias, tá? Eu vou adiantar para vocês, nós temos aí dois tipos de calor latente. Um é o calor latente de fusão e o outro é o calor latente de vaporização. Tá? Professor, qual a diferença entre os dois? O calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para passar do estado sólido para o estado líquido. E o calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para passar do estado líquido para o gasoso. Tá? Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho vários calores latentes de fusão. Esse calor latente de fusão, por exemplo, da água. Olha aqui o calor latente de fusão da água. O calor latente de fusão da água é aproximadamente 80. Tá? Professor, 80 o quê? 80 calorias por grama. E o que é que significa isso? Significa que 1 grama de água no estado sólido precisa de 80 calorias para passar para o estado líquido. Olha que bacana. Tá? Já nitrogênio, por exemplo, no estado sólido, cada grama vai precisar de 6,09 calorias para passar para o estado líquido. Tá ok?